Olá, feiticeiros! Leôncio Luke aqui, trazendo pra você a resenha do primeiro episódio dessa terceira temporada, episódio 48, Execução. E já começando de cara nesse episódio, a gente abre esse episódio no próprio futuro do episódio. E, Luke, nessa cena que a gente tá vendo o Yuji andando de um lado para outro, até se alimentando, passando por várias maldições e tal, eu queria te questionar o que ele tá fazendo. Ele tá tentando lurar o máximo de maldições pra um único lugar. E te falar, isso foi uma estratégia muito interessante que eles usaram. Essa estratégia que ele tá fazendo faz sentido ou não? Cara, faz sentido se você tiver feiticeiros fortes pra aguentar isso. Porque você viu a quantidade de inimigos que foram atrás dele? E então essa cena vai se prosseguindo, a gente vai vendo ele fazendo todas essas acrobacias, chamando. E no fim de tudo a cena se resolve com uma grande explosão e ninguém mais, ninguém menos do que o protagonista original dessa série, Yuta em cima dele, quase executando ele com aquela katana. E aí me fez pensar assim, peraí. Vamos rebobinar, vamos voltar um pouquinho pro início desse episódio. Essa perseguição tava acontecendo ali o tempo inteiro? É isso mesmo? Cara, no início do episódio dá realmente essa impressão. Porque então, quando a gente vai mais à frente do episódio, a gente tem certeza disso. Mas do que é estranho que aí eu rebobino e falo, peraí. Então ele estava sendo perseguido, ele começou a entrar em um monte de edifício, atrair espíritos, maldições. Ele até para pra comer uma barra de energia, sei lá se estava acabando. Então, de novo, eu reitero e faço essa pergunta pra você. Sabendo agora que ele estava sendo perseguido, a estratégia dele faz algum sentido? Não. Ele basicamente só ligou o modo, vou morrer mesmo, então vou levar o máximo comigo. Eu tive uma impressão diferente, tive a impressão que talvez ele estava tentando usar os espíritos para ganhar tempo ou dificultar, né? Porque visto que o Yuta ia ter que lidar com ele mais os espíritos. Mas essa foi a minha impressão. E então a gente pula pra abertura. A abertura eu achei fenomenal, não sei você, eu gostei muito da abertura, da música, todo o tom dela. Essa abertura eu gosto, mas eu ainda gosto mais da abertura da primeira temporada. Ela ainda me pega mais. Então a gente vai pra essa cena seguinte, em que a gente tem a apresentação de um dos novos personagens que vai ser mais visto nessa temporada, eu acredito, Naoya. Durante a apresentação dele, eu acho uma coisa muito interessante que acontece, é que a gente é abordado com um conceito que até então, se não me falha a memória, não foi apresentado pra gente antes do anime. Que, em teoria, o ápice do Jujutsu são os feiticeiros de grau 1. O grau especial é uma anomalia, algo que foge da curva. E a gente vê que o Naoya, ele não é só um feiticeiro de grau 1, de nível 1. Ele é um feiticeiro classe especial do grau 1. Eu também não lembro de nenhum momento no anime falar sobre classificações específicas dentro já das classificações. A única coisa que eu lembro é do Gojo falando que eles precisam de um novo sistema de métrica, porque as classificações que existem já não funcionam mais. Não poderia concordar mais. Então, vai seguindo essa cena, a gente descobre que o Naoya, ele é o herdeiro do clã Zenin, né? O próximo na linha de sucessão. E isso é bastante coisa, visto que esse é um dos 3 grandes clãs de todo esse universo, né? E é chuto dizer que talvez o clã mais forte, né? Visto que o clã do Gojo, ele é toda essa calamidade quando você junta os 6 olhos com o infinito. Mas quando a pessoa tem um, mas não tem o outro, deixa a batalha mais equilibrada. Você também teve essa impressão ou não? Pra mim é meio difícil tentar comparar, já que a gente só viu até agora o clã Zenin. A gente não viu os outros 3 clãs entrando nessa realmente. O único que a gente viu do clã Gojo foi o Satoru. E ele é a aberração atípica atemporal de tudo. Então essa cena prossegue e a gente vê que o pai dele, por incrível que pareça, ainda não estava morto. Ele ainda estava em, me pareceu, cirurgia, né, no seu leito final. E visto que o jogo praticamente
carbonizou ele. Depois a gente vê isso no decorrer desse episódio que... se você lembrar também na temporada passada com o Nanami, apesar dele carbonizar, não eliminou eles, né? E então segue para essa cena do testemunho, né? Para contar sobre esse testamento, sobre quem vai herdar esse clã. E já se é esperado que o Naoya vai assumir a liderança do clã. O que eu achei engraçado porque, apesar dele ser o filho, ele não é o filho mais velho. E também tem os irmãos do próprio líder. E nenhum deles foi considerado, todo mundo já assumia que era ele. Eu achei engraçado que normalmente nesse tipo de hierarquia assim, de clãs, normalmente o mais velho herda, né? E no caso dele, pelo que eu entendi, foi pelo fato dele ter herdado a mesma técnica inata do pai. E por muito conta disso é que ele é apontado como sucessor. Ao meu ver, você está um pouco equivocado. Pela própria arrogância dele, dá pra perceber que ele é o mais forte de todos. Tanto que se você contar ali na cena que ele insulta e os dois vão pra cima pra pegar ele segura o braço de um, que tá com a katana, e desvia do soco do outro que ele não conseguiria defender segurando. Então, por mais que os outros quisessem, nenhum deles consegue atingir ele. Então, acho que por isso, por demonstração de força, ele tomou a liderança do clã. Então tem a leitura do testamento. Durante essa leitura a gente vê que o pai dele realmente está deixando tudo para ele. Salvo que ele não vai poder usar os objetos amaldiçoados, a menos que ele tenha permissão dos tios. Dá pra ver ali que ele não estava muito feliz com essa decisão do pai. E então vem o meu primeiro questionamento assim para você. Por que então o pai limitar o acesso a ele e as ferramentas do clã? Será que ele não confiava realmente no filho? Eu achei isso um pouco estranho, visto que ele tá apontando ele como sucessor, mas sucessor, mas não de tudo. Então, né, aquela coisa do muito poder em uma só pessoa pode ser muito perigoso. Né? Tem alguns artefatos amaldiçoados que têm poderes avassaladores. Dá pra ver pelo Naoya que ele não é uma pessoa assim muito boa pra se deixar com certos artefatos. E então vem o grande clímax desse cena em específico, né, que é revelado que tudo isso vai acontecer, porém, tinha uma cláusula ali que foi ativada, né, essa trap card do Yu-Gi-Oh! Que ativou. Caso Satoru Gojo morra, não esteja em plenas faculdades mentais ou suma, um acordo deve ser honrado em que toda a liderança do clã passa para o Megumi. E eu achei isso no mínimo intrigante, né? Porque visto que ele nem tem contato com o clã, né? Como a gente vai botar alguém de cabeça se, sabe, ele nem participa daquilo ali? E obviamente o Naoya não aceitou isso nem um pouco bem, nem um pouco bem. Então ele deixa essa cena e ele toma uma posição assim: eu vou eliminar ele e vou garantir a minha sucessão. Então eu queria te perguntar, você acha que ele tá errado no ponto? Talvez o método dele, assim, muito drástico, né? Assim, não, vou eliminar ele, seja drástico, mas visto que tava tudo ali certo pra ele herdar e do nada ele não vai herdar, e pior ainda, alguém de fora que não tem nada a ver com o clã vai herdar tudo isso? E também trazendo essa discussão, né, preocupante que me deu a impressão que nem o pai, nem os tios dele ali estavam confortáveis com a ideia dele assumir a liderança do clã. Pelo menos eu tive essa impressão. Bom, isso aí eu concordo com você. Aparentemente ninguém do clã Zenin gosta do Naoya. Então acho que isso foi somente mais uma desculpa para jogar alguém e tirar ele de cara. Muito apostado também nas 10 sombras do Megumi. Se bem utilizado ou ele conseguir dominar completamente, nem o Naoya mesmo conseguiria deter ele. Mas concordo com você. É bem estranho botar alguém de fora. Por mais que ele seja filho do Toji, é muito estranho botar alguém que nunca participou de nada do clã como cabeça direto. Então a gente avança para a próxima cena, que acontece vários flashbacks de todas as fatalidades e coisas que aconteceram na temporada passada. E pela primeira vez a gente volta no ponto correto do episódio, para um presente, vamos dizer assim, né? Que a gente começou no futuro e sabe-se lá mais ou menos nessa cena do Naoya em que parte estava se passando. Então, pelo que eu entendi, assim, quando a gente chega nessa cena onde está ali o Yuji, o que eu entendi é que ele se autoimpôs um exílio, né? Ele, por escolha própria, escolheu ficar isolado. E eu entendi que ele tá com medo tremendo do que o Sukuna tá tramando com o Megumi. E eu reforço isso até mesmo com o diálogo que ele tá tendo aqui com o Chozo.
Também ele questiona assim o próprio Chozo porque ele não tem um ódio dele, visto que ele eliminou os irmãos dele, né? E o Chozo dá toda aquela explicação de irmão mais velho, não, você não sabia o que estava fazendo, se eu fosse eu no seu lugar seria igual. E o que você pensa de tudo isso? Principalmente esse ponto assim, esse exílio que ele se colocou com medo do que o Sukuna tá tramando, e também a explicação do Chozo. Será que se alguém eliminasse seus irmãos, você ia ter o mesmo pensamento que ele? Porque eu ia ter um pensamento muito contrário, mesmo se a pessoa não soubesse, sabe? E eu acho o Chozo muito de boa nesse quesito. Concordo com você. Pra mim é muito estranha essa ligação dele. Acho que ele tá se apegando no caso do Yuji ser o único irmão, entre aspas, dele vivo no momento. Então acho que ele tá querendo se apegar nisso, mas com certeza, cara, pode ser irmão, pai. Pra mim, não tem perdão isso. Sim, eu consigo concordar com você em tudo isso aqui que tá fazendo. E esse medo do Yuji com o Sukuna, você acha que é justificável? Visto que ele não sabe que eles firmaram um pacto nem nada disso, mas ele viu o interesse do Sukuna cada vez mais crescendo. Bom, uma vez que ele sabe que quando ele apaga, o Sukuna pode tomar o controle, é realmente bem complicado você querer ficar, uma vez que a única pessoa que poderia bater de frente com ele está selada. Então é totalmente sábia essa decisão dele de querer se isolar, não ficar perto. Ao mesmo tempo que se isolando do mundo, ele acaba se tornando uma presa mais fácil. Exatamente. E então a gente vê, né, prosseguindo assim, que aparentemente eles estão exorcizando maldições em Shibuya, né? Onde aconteceu todos esses eventos. Parece que eles não saíram daqui. E eu tive uma impressão que a gente tá vendo um Yuji mais maduro. Em que sentido eu quero dizer? Eu consegui ver uma evolução dele nítida da temporada passada pra essa agora, né? Eu vi que a gente vê ele trabalhando em conjunto com o irmão, né? O Chozo. E eu vi ali que tá muito mais sendo focado na otimização do que ao invés do trabalho duro. É até um paralelo com a temporada passada em que assim, o Yuji tentava compensar muito com essa questão do trabalho duro, ao invés de talvez pensar mais na sinergia, né? Assim, trabalhar de maneira mais inteligente. Aqui a gente vê o contrário, né? Eles estão tentando ser o mais eficiente possível nessa eliminação das maldições em Shibuya. Eu acho que após a luta com o Mahito, ou durante a luta, aquele momento em que ele entende que ele e o Mahito são as duas metades da mesma moeda, que um completa o outro, e ele abraça esse lado sombrio dele, ele muda totalmente o seu ponto de vista do mundo. Que a partir dali, todas as cenas de luta dele são cenas mais sérias. Seja essa, seja as próximas que virão, ele tá em um outro patamar. Ele não quer mais saber de eu vou ajudar pra... Não. Eu vou eliminar essas maldições pra salvar o máximo de pessoas. Ele não tava pensando em salvar primeiro pra depois eliminar. Ele tá pensando que quanto mais ele matar, menos vai sobrar pra ferir os humanos. Então é uma certa evolução meio vilanesca, mas que faz sentido pro lado dele. Eis então que o Naoi aparece. Durante isso é que finalmente todo mundo que viu o episódio ou a temporada anterior sabia, menos o Yuji sabia que a execução dele foi retomada. E ali ele ficou sabendo exatamente isso. Quando o Naoi expõe ele a isso. E ao mesmo tempo o Naoi tá um pouco desapontado de não encontrar o Megumi lá. E mesmo com o objetivo dele sendo eliminar o Megumi, uma vez que ele não encontrou... Não que ele fosse eliminar os dois ali, mas ele pensou, vou então me divertir aqui contra esses dois patetas aqui. Megumi-kun, kimi o sagashiteru yatte. Essa cena brilhante dele, a luta tá tão fácil que ele tá com uma mão ajeitando o cabelo, enquanto na outra ele tá arrebentando o Chozo. Achei assim, como a apresentação do personagem. Eu adorei esse ponto assim de arrogância, assim, ele não tá levando aquilo ali a sério.
e mesmo assim ele já chegou com uma aura, com uma potência, sabe? Eu gosto muito desse tipo de vilão que chega e mostra que veio, sabe? A arrogância dele pelo menos é justificável contra esses dois personagens, eu acho que fez todo sentido. E eis então que o Yuta aparece. Assim, no momento que ele aparece, todos sentem a presença dele. Todos sentem aquela aura, assim, em volta. E esse nível é tão grande que, assim, na hora o Naoya, ele já deixa claro, eu tô no mesmo time que você, hein? A gente não é inimigo não, hein? É isso que eu queria questionar então a você, assim, a gente sabe que o Yuta é um feiticeiro classe especial, e o Naoya é um feiticeiro classe 1, o mais alto, né? A classe especial do nível 1 da classe 1. Era pra essa diferença entre poderes ser tão grande assim como foi apresentado, né? Assim, visto que só a presença dele ali todo mundo já sentiu que o Naoya nem sequer pensou em tentar lutar contra? Era pra ser esse o nível de diferença entre as classes? Considerando que a individualidade do Yuji basicamente é ter um poder quase que infinito, podemos dizer que ele meio que usa aquele truque que os Shinigamis usam em Bleach. Vou fazer uma pressão gigantesca com o meu poder aqui pra mostrar quem é que manda. Pra dissuadir já antes de qualquer coisa quem tiver alguma intenção contra. E, meu caro, dá pra ver nitidamente que isso funciona com todo mundo. Seja aliado, seja inimigo, seja quem não tem nada a ver. Ninguém quer ficar perto dele. Ninguém. Eis então que então é chegado a um acordo, né? Naoya, no bom papo que ele é, conseguiu se acertar com o Yuta, então eles resolveram. Yuji contra Yuta. Yuta vai executar, vai firmar o pacto que ele fez com o alto escalão do Jujutsu. Aqui a gente vê o início da batalha entre o protagonista original da série contra o protagonista oficial do anime agora, né? O antigo e o novo. E enquanto isso, o Naoya resolve então que ele vai se entreter contra o Chozo. Então se começam essas lutas, né? Lutas que eu gostei muito, por sinal. E antes dessa luta iniciar, então, o Yuji tenta escapar, né? Usar velocidade. Ele tinha até comentado isso com o Chozo, assim. O Chozo falou, olha, se correr, você não vai conseguir correr desse Naoya. Então é melhor você testar sorte contra o Yuta mesmo. E o Yuji parte pra corrida e logo ele vê que não vai funcionar contra o Yuta. O Yuta tava exatamente no mesmo encalço. Se não quase no cangote, né? Esse lance de... Como a gente falou mais cedo. Na segunda temporada, o Yuji tentou compensar com força bruta a falta de energia amaldiçoada. Enquanto o Yuta, ao contrário. A falta de força ele compensa com energia amaldiçoada para se buffar. Então realmente é bem complicado. São os dois extremos da régua. Força bruta e pouca energia, e muita energia e pouca força bruta. Sim, a gente vê exatamente isso. Essa diferença, assim, um é praticamente o oposto do outro. E até em personalidade, né? Eles são tão diferentes. Eis então que a gente vai pro outro lado da luta. O Naoya contra o Chozo. E a gente vê o Naoya provocando o Chozo o tempo inteiro. E eu gostei muito dessa vibe desse personagem, assim, sabe? Eu sinto que ele sabe que é superior, ele se sente que é superior, ele gosta de brincar com a presa, com a vítima, assim, né? E eu também senti que é justificável, assim, por técnica, né? O Chozo tentando usar a técnica dele, né? De tentar acertar ele com sangue. Com a velocidade que o Naoya tem, eu senti logo ali que, cara, ele nunca vai acertar. Essa é uma luta impossível de se ganhar. Você teve essa mesma impressão, assim, no início dessa luta, nessa provocação de um com o outro? Eu tive essa impressão. Despausou agora. Caraca. Pera aí, eu tava no ponto pra... então a gente troca a cena de luta em que a gente vê o Naoya contra o Chozo, a gente vê ele provocando o tempo inteiro. E eu gostei muito desse ponto, assim, desse personagem, porque eu senti que... ele faz isso com quem ele sabe que é superior, sabe? Eu tive essa impressão, assim, ele tá brincando com a presa, nessa coisa do caçador, ele sabe ali. E eu não sei você, mas eu tive essa mesma impressão que... assim, ele é o counter natural do Chozo, visto o que cada técnica quer fazer, né? Ele é super rápido, enquanto o Chozo precisa canalizar a técnica dele pra tentar acertar. E eu senti assim, ao mesmo tempo que ele tá ali se gabando, tirando onda e tal, eu senti justificável, eu gostei dessa primeira aparição dele já botando a personalidade dele assim pra fora. E eu tive essa impressão, você teve essa mesma impressão assim, que técnica por técnica é muito complicado assim, quase beirando impossível assim, essa batalha entre os dois? Técnica por técnica, sim.
Naoya tem bastante vantagem sobre a técnica do Chozo. E ele ainda tem uma vantagem maior. Por ele estar habituado às pessoas do clã Zenin, ele conhece as Não, técnicas não, do Chozo. esse é o clã Kamo. Kamo. É o outro clã. Não, sim, mas ambos participam junto e lutam junto, tomam as decisões da sociedade de Jujutsu no Japão juntas. Então, assim, a técnica de sangue não é uma técnica assim tão misteriosa. Há alguns indivíduos que a usam. Agora, a técnica dos 24 frames, até hoje só foram apresentados dois, Naoya e o pai dele. E para alguém que estava selado há séculos, é difícil você. Sabe, você não tem experiência contra essa técnica. Não, visto também que a Então ele estava interpretação duplo dessa na técnica é uma vantagem. coisa moderna, né? De como a gente enxerga hoje a animação. Sim, ao meu ver, essa é uma técnica moderna. Não é uma técnica do passado, já que 24 quadros é frame, é coisa de gravação. Não existiria no tempo do auge do Jujutsu. Eis então que a gente volta pro início do episódio, toda essa volta para voltar ali. Essa luta entre Yuji e Yuta. E aqui a gente vê uma troca franca. Eu não sei você, Luke, mas eu achei super interessante que eu não esperava, assim, visto como a presença do Yuta foi, como todo mundo respeitou ele, eu não esperava que o Yuji fosse capaz de manter o ritmo, mas pelo contrário, a gente viu que ele conseguiu manter o ritmo. Pau a pau com o Yuta, ele pelo menos conseguia, tava conseguindo sobreviver, até desferir um golpe ou outro, se defender, correr. Não foi uma presa fácil como eu achei que podia ser, né? Visto tudo que a gente sabe até esse momento, a gente entendeu então que o Yuta, ele compensa muita coisa por ter uma energia amaldiçoada quase infinita, né? Então, é aquele ponto que ele estava expondo, né? Em questão de combate e tal, ele é inferior ao Yuji, mas ele tem tanta que ele consegue compensar essa diferença. Aqui a gente vai discordar um pouquinho. Eu não acho que o Yuta tava lutando a sério. Eu acho que ele tava tentando acabar logo, tentar fazer o mínimo de estrago, porque em nenhum momento, ou melhor, só no momento final, ele usa Rika. Porque se a gente puxar do filme o que ele fazia, invocar outros tipos de maldições, técnicas que não são dele, que ele pode, através da Rika, invocar para usar, é basicamente ele tava jogando bola com o cachorro, vamos botar assim. Ele tava brincando com o Yuji, tentando acabar, mas sem realmente colocar força. No início do episódio, ele só pula de um lado pro outro e quebra o chão. Em nenhum momento você vê ele botando essa força ou essa energia carregada na espada para desmantelar o Yuji. Você acredita que talvez fosse uma questão de duelo de cavaleiros, assim, ele tentou lutar com o Yuji no elemento do Yuji, ao invés de puxar para o elemento dele, visto que o elemento dele tem um infinito mar de possibilidades, uma vez visto que ele copia técnicas, né? Então você teve essa... talvez a minha impressão seja que eu senti isso, eu senti que era mais ou menos um duelo de cavaleiros, assim, ele tá lutando no elemento dele para ser meio igual à luta. Apesar de que ele tá lutando com uma espada e o Yuji desarmado a maior parte da briga. Não, eu acho que ele tentou acabar logo, fazendo menos de estrago possível, porque é aquilo como ele fala, né? Ele usa a técnica para reviver o Yuji no futuro, supondo que funcione. Então talvez fale assim, quanto menos eu destroçar ele, talvez seja mais fácil eu revivê-lo no futuro. Então meio que eu acredito que tenha sido isso que ele tenha feito. Eu vou matar, vou tentar causar o menos de estrago possível para ser mais fácil de curar ele. Aqui a gente tem um detalhe interessante das lutas Jujutsu que eu acho que não foi apresentado antes, né? Uma explicação que é possível você prever o próximo movimento do seu adversário vendo de onde ele está canalizando a força sem se antecipar. E o Yuji manifesta então um ponto muito interessante que assim, é muito difícil prever o próximo movimento do Yuta, porque ele tem tanta energia que, pô, ele respirar, ele emana muito só da respiração, então é difícil você saber qual vai ser o próximo passo, porque tá saindo de tudo que é lado, tudo que é lado. É completamente difícil prever o movimento dele. Nem que seja difícil. Por mais que você possa prevenir, qualquer ataque dele pode ser fatal. E isso deixa isso bem claro.
É tanto que literalmente qualquer ataque pode ser fatal. Então vou defender da espada, mas tem o pé, tem o punho, tem a cabeçada. Cara, pode ser qualquer coisa. E até nesse momento, o Yuji também não sabia qual era a técnica do Yuta. Então até o momento ali era uma briga de força e o Yuta não usou nenhuma técnica. Ele só estava se fortalecendo da energia amaldiçoada. Então leve isso em consideração também, pensando nisso. Eis então que o Yuji, não tendo outra solução, né, ele tá desesperado, ele não enxerga outra saída, ele tira uma lição do Gojo, do passado ensinou ele, que talvez seja suficiente para vencer essa briga, né. Super interessante esse ponto, né, que o que ele tá tentando trazer, ele enxerga que o maior problema que ele tá tendo nesse tipo de briga é que o Yuta tá armado com uma katana, né, então talvez se ele conseguir destruir essa katana, ele consiga equilibrar a briga, visto que, como você falou, como ele não viu nenhuma técnica, no mano a mano, mesmo ele tendo mais, eu me garanto. Então ele faz toda aquela cena ali com a faca, ele executa muito bem e o plano dele funciona. E ele destrói a katana do Yuta. E agora, eu pensei assim, agora é o momento do nosso menino brilhar, né? Agora o Yuji vai mostrar que veio. E aí ele cai pra cima. E nesse momento que ele cai pra cima, aparece ninguém mais, ninguém menos que a Rika, a rainha das maldições. Que completamente imobiliza ele, ele não consegue se mexer. E a partir dali, o Yuta finaliza e elimina o Yuji. Olha, nessa eu vou concordar com você. Porque enquanto o Yuta tá ganhando e o Yuji não representa perigo pra ele, a Rika deixa rolar. Ah, tá brincando, tá de boa. Agora quando quebra a arma e a gente sabe, no mano a mano o Yuji ganha. Ela se envolve. Opa, que é isso aqui? Volta aqui, meu camarada. Vamos trocar aqui uma ideia aqui no cantinho. O que você acha que tá fazendo com meu marido? Ai, meu parceiro, ferrou. Se nem o Geto, usando aquele vórtice de maldições, tudo comprimido, mandado de uma só vez, foi páreo para ela, o Yuji, nesse estado atual, zero chance. Então esse foi todo o episódio. Eu gostei muito do episódio, então vamos trazer nossa análise final do episódio. Eu gostei do episódio. Um ou outro pacing eu não gostei muito, principalmente aquela questão ali do início, eu achei meio confuso. Até tive que voltar a reassistir aquele início que eu pensei, peraí, ele parou mesmo pra fazer um lanchinho enquanto o Yuta perseguia ele? Isso não fez muito sentido pra mim. Mas com exceção disso eu gostei muito das lutas e principalmente dos memes, né? Aquela cena do Naoya ajeitando o cabelo e surrando todo mundo tá gerando memes hilários na internet. Então, no final de tudo, eu gostei muito desse episódio, achei uma excelente introdução, uma abertura pra essa temporada que está por vir. E você, Luke, qual foi sua análise final dessa temporada? Gostei muito do episódio, boas lutas, boas animações. Fiquei um pouquinho receoso quanto aos primeiros frames, que é no caso quando ele tá descendo a escada, que é notável, que foi só um copia e cola da mesma cena animada, que ela só flica na tela de cima para baixo do Yuji descendo a escada. Eu achei uma animação meio ruim, mas comparado ao que teve no resto do episódio, dá pra entender que eles não focaram o budget todo nessa parte. Foca pras lutas que vão vir que são mais importantes do que uma cena dele descendo a escada. É compreensível. Algumas informações jogadas de sutil na tela, como você mesmo pontuou, né? Grau especial 1, grau especial, ou a própria maturidade do Yuji nesse episódio. Dá pra entender que passou algum tempo e alguma coisa aconteceu para surgirem novos tipos de especial, né? Os graus agora de nível especial, a maturidade do Yuji, o nível que ele tá usando agora de não só vou focar sozinho na minha força, mas vou coordenar ataques em equipe e tudo. É uma temporada que promete muito pelo que tá por vir, e esse episódio foi sensacional, gostei muito. E eu diria como reflexão foi exatamente o título que eu coloquei nessa thumb, né? O mundo não parou. Eu acho que mesmo o Yuji se isolando, o mundo não parou, o mundo continua seguindo. E eu tô muito animado em ver o que vai se desenrolar nos próximos episódios.
Concorda com a gente ou discorda com a gente? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, o que você achou desse episódio, suas lutas, o que você concorda ou discorda da gente. Eu vou deixar um card aqui subindo aqui de outro vídeo de Jujutsu para você dar uma olhada também. E a gente vai se ver então nesse vídeo.